Prezados e amados irmãos, nesse instante é com muita alegria, também com grande satisfação, que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, também com o desejo sincero no meu coração, de que a bênção, a graça, também a proteção dos céus esteja presente na vida de todos. Estendo também a minha saudação àqueles que nos visitam nesta oportunidade e também àqueles que nos acompanham através da internet. Que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo possa estar na sua companhia, lhes abençoando, lhes ajudando a entenderem a nossa mensagem que a cada dia nós temos pregado nesta Santa Igreja Apostólica. Vamos dar início à nossa reunião desta noite. Para isso eu convido que, por gentileza, os que estão assentados e que puderem, que se coloquem em pé. Lembrando, irmãos, da última mensagem que nós ouvimos esta semana a respeito da oração. Este momento para nós é um momento único, um momento muito importante, que precisa e deve existir em cada coração muita fé, muita devoção, muita reverência, crendo que nesse instante está aqui conosco santos e anjos para ouvir as nossas preces, as nossas orações e atender aquilo que nós pedirmos, aquilo que nós necessitamos. Vamos orar. Santíssimo Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez nós, os teus filhos, aqui nos encontramos reunidos nesta Santa Igreja Apostólica. E o fazemos com o objetivo primeiro no nosso espírito, ó Deus, de prestarmos ao Senhor o nosso culto de louvor, adoração e glorificação ao teu santíssimo nome, ao teu divino Espírito Santo, a todo o seu reino. Também expressamos a nossa gratidão, a nossa adoração, honra e louvor e glória a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó Rosa Bendito, nosso Espírito Consolador, e ao Senhor Santo Profeta Irmão Aldo. E suplicamos para esta reunião a tua bênção, a tua graça, a tua proteção e também a direção sábia dos céus, para que os nossos atos, tudo aquilo que aqui nós iremos realizar, possa realmente ser para a honra, louvor e glória de todo o reino dos céus, do nosso Deus, e também possa render a cada um de nós bênçãos preciosas para a nossa vida, para o nosso espírito, enfim, para tudo aquilo que nós possuímos. Santa Vó Rosa Bendita, também suplico a tua bênção, a tua graça e a tua proteção, a bênção e a proteção do Santo Irmão Aldo para aqueles nossos irmãos que estão a caminho desta reunião. E me lembro também daqueles que por um motivo justo aqui não puderam estar. Quem sabe muitos deles estão doentes, acamados, impossibilitados de dirigirem até aqui, mas que nesta hora também se lembram desta reunião e em oração suplicam a tua bênção, a tua graça. A tua bênção, a tua graça também para os ouvintes de hora milagrosa e para aqueles nossos irmãos que nesse instante nos acompanham através da internet. E por tudo, Santa Vó Rosa Bendita, por mais esta reunião, por mais esta oportunidade, pela presença de santos e anjos e também pelas bênçãos preciosas que cremos que já está derramando sobre nós. Nós, os teus filhos, te agradecemos e declaramos, portanto, iniciada a nossa santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino do nosso inário, de número 1, Igreja Forte.
sempre existe santidade, arma forte que vitória nos dá. E no caminho para o céu não há nada que nos faça parar.
coração, por que se fecha tanto desse jeito? Por que tanta tristeza neste peito? Por coisas tão pequenas, sem valor. Coração, Jesus está batendo em tua porta. O que passou, passou, já não importa. O importante agora é o teu amor. Coração, não deixe este mundo te iludir, fingir ter alegria e não sentir, tentando a si mesmo se enganar. Coração, por que viver assim tão inseguro? É uma chance a tua vida no futuro, de lá no céu reservar o teu lugar. Coração, não deixe envolver com sentimentos, afaste da memória os pensamentos que procuram do bom caminho te afastar. Coração, a tua vida neste mundo é uma passagem. Aceita com amor
esta mensagem e volte novamente a cantar. Vencedor, 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 vencedor. Irmãos, antes de eu fazer a leitura da mensagem em nosso boletim, eu vou ler para o conhecimento de todos um depoimento de fé. Irmãos, os testemunhos na nossa igreja têm um valor muito grande. E tem alguns objetivos. O primeiro é honrar e glorificar a Deus e aos seus santos, porque são eles que realizam os milagres, a bênção, a cura na vida do seu povo. Então, os testemunhos, quando narrado, muito honra e glorifica a Deus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus e a Mãe Virgem Maria. Segundo objetivo é que prova o grande poder de Deus que está à disposição daqueles que merecem. E o terceiro objetivo, também muito importante, é porque levanta a fé, o ânimo. Às vezes a pessoa está passando por aquela mesma situação, às vezes ela está desanimado, com sua fé abalada, e ao ouvir o testemunho, então essa pessoa se reanima, reergue a sua fé, e é quando então pode também alcançar a cura, a bênção, ou a resolução de algum problema. Então eu leio para os irmãos o testemunho do nosso irmão Jurandir Caetano Messias, residente em Miranorte do Tocantins, dizendo assim: no mês de fevereiro de 2011, fui a Goiânia fazer exames médicos, pois eu estava urinando sangue há 3 anos e meio e não fazia digestão ao me alimentar. E o resultado dos exames deu pedras nos rins e erosão no esôfago, esofalite com 5 furos. E ao ver o diagnóstico, o médico me desenganou, inclusive devido à minha idade avançada. Mas não desesperei, sempre confiando no poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e comecei a tomar água ungida e usar óleo ungido, e controlou minha saúde, até que no ano de 2013 sofri cólicas de rins e tinha dores muito fortes, e meus familiares ficaram preocupados comigo. Porém eu lhes disse
não se preocupem, entreguem os meus problemas nas mãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então orei, pedindo ao Santo Irmão Aldo que me curasse e abençoasse também a minha família. Então recebi o grande milagre e fiquei curado, e nunca mais tive problemas nos rins. Agradeço de todo o coração por mais este milagre. Toda honra e louvor a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e ao Santo Profeta Irmão Aldo, por tão grandes bênçãos recebida. Resido em Miranorte, em Goiás. Conto também que no início do ano de 2014, fui acometido por uma ferida no meu pescoço, acima da artéria direita, que muito me incomodava. Mas ao participar de uma reunião apostólica, senti muita alegria ao ouvir a mensagem do boletim. Então, com muita fé, passei a usar água ungida sobre o local, e aquela ferida desapareceu. Glorifico assim o poder de Deus e de seus santos nesta Santa Igreja Apostólica. Sou obreiro na Congregação Apostólica em Miranorte, no Tocantins. Assinado Jurandir Caetano Messias. Então está aí, irmãos, este depoimento de fé deste nosso irmão, o qual foi livre então da fatalidade. E agora passaremos para a mensagem do nosso boletim, que também, irmãos, é um momento muito importante. Aliás, toda a nossa reunião é de importância. As apresentações do hino, os hinos do inário que nós cantamos, tudo isto são realizados com a aprovação de Deus e também, é claro, com a orientação de Jesus. Então, irmãos, é muito importante nós participarmos de toda a reunião com muita atenção, com muita fé, com muita devoção. Os hinos, por exemplo, têm o objetivo de preparar o nosso espírito, além, é claro, de louvar e glorificar ao nosso Deus. Imagina os irmãos, uma pessoa que trabalhou a semana toda, às vezes a pessoa enfrentou lutas, dificuldades, e chega e senta no banco, e a primeira coisa que ele ouve, às vezes é uma mensagem, e aquela mensagem às vezes toca na sua ferida. Às vezes é algo que está acontecendo na vida daquela pessoa, e quando ouve aquela mensagem, então causa um impacto muito grande naquela pessoa, e ela poderá não aceitar. Mas observe que quando a pessoa chega, senta nos bancos, ora a primeira oração, canta os hinos do inário, ouve os hinos que o coral apresenta, e quando chega no momento da mensagem, aquele espírito, aquele coração está aquebrantado, então já está manso para ouvir a palavra, ouvir a mensagem e guardá-la no espírito. Então observe que tudo nas nossas reuniões, todos os acontecimentos, todos os atos têm a sua razão de ser. E ao ouvir a mensagem, então essa mensagem ajuda a pessoa a se reerguer espiritualmente falando. Às vezes a pessoa está praticando alguma falha na sua vida, e ao ouvir a mensagem, então se arrepende, passa a praticar a doutrina, a disciplina apostólica, e se torna então um apostólico exemplar. A não ser, é claro, se for algum apostólico impenitente, teimoso. Aí, irmãos, não adianta, vai ouvir, e a mensagem não irá surtir efeito. Mas, se o apostólico vem nas reuniões com o objetivo de melhorar a sua vida espiritual, de se consagrar, de se aproximar mais de Deus,
com certeza a mensagem fará efeito no seu coração. E a mensagem desta semana tem o título: A palavra torpe e profana não edifica. E a seguir eu leio para os irmãos. Palavras torpes ou profanas são expressões que contrariam ou ferem os bons costumes, a decência, a moral. São palavras que revelam caráter indecoroso e infame. Palavra que contém ou revelam obscenidade, indecência e que causam repulsão aos que ouvem. Às vezes usamos nossa boca para falar palavras deste nível, que não servem para nada, pois são destinadas a uma maldade, uma mentira, uma acusação injusta e infundada, ou a propagação de uma fofoca sem fundamentos. Ao contrário disso, como filhos de Deus, deveríamos usar a nossa boca apenas para dizer palavras úteis de sabedoria, conselhos e orientações que edificam e ajudam o nosso próximo conforme sua necessidade, para que possamos conceder graças aos que a ouvem. Atualmente, vivemos em uma sociedade extremamente sensualizada, onde as palavras e frases são tiradas de um contexto e aplicadas um duplo sentido, geralmente com conotação pejorativa, discriminatória e sexual. É preciso ter discernimento e sabedoria para que o nosso testemunho de apostólicos, filhos de Deus, não seja manchado pela influência de uma palavra ou contextualização. Nosso Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que as palavras são a expressão da alma, do coração e do espírito. Portanto, expressamos todos os sentimentos guardados dentro de nós. São Mateus registrou este momento de Jesus, onde diz: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. São Lucas também deixou um ensino importantíssimo sobre a relação coração e expressão das palavras, onde diz assim: o homem do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Portanto, vamos seguir o exemplo de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, cujas palavras sempre foram expressões profundas de amor e compaixão, traduzindo o perfeito coração destes servos de Deus. São Paulo, em sua carta aos Efésios, alertou: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Observem que, após recomendar: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, o apóstolo São Paulo completa dizendo que os filhos de Deus devem usar unicamente as suas palavras que sejam boas para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmitir graças aos que a ouvem. Enfim, usar a boca para falar palavras impróprias, se irar, estar amargurado ou indignado, usar de calúnia, fofocas, fazer gritaria e escândalo, e não perdoar uns aos outros, tudo isto entristece o Espírito Santo de Deus. Então, ao contrário disso, devemos ser bondosos e compassivos, usando nossa boca como instrumento de bênção, edificação, de louvor e gratidão a Deus. Lembrem-se que não há como dissociar as palavras que saem da nossa boca, da nossa identidade de apostólicos, servos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, consagrados e santificados em Cristo Jesus, visto que tudo o que fazemos deve ter o propósito de honrar, exaltar e glorificar ao reino dos céus. A palavra torpe, assim como a profana ou imunda, é um pecado e condena o homem, porque está ligada ao poder do mal e principalmente porque entristece o Espírito Santo por ser iniquidade e ele se retira do homem pecador. Quando, pois, alguém fala mentira, palavras inconvenientes, ou quando usa a sua língua para o mal, atrai para si as influências do espírito do mal, e eles enchem a sua alma de trevas e o corpo de corrupção, causando-lhe sérias perturbações. Por isso o Filho de Deus deve evitar o falatório profano, poupando sua língua. Não é nenhum fanatismo evitar e fugir dos meios onde há maledicência, mas um ato de sabedoria e bom senso. A vigilância é, pois, necessária para se evitar o erro, o pecado por palavras, sendo indispensável para que haja paz, saúde e vida. Grande parte dos homens deste mundo são doentes e oprimidos porque não refreiam a sua língua e vivem afastados de Deus. As más palavras atraem os espíritos do mal para a companhia de quem as pronuncia e encaminham os tais espíritos que são perturbadores e destruidores ao corpo de quem está sendo atacado. Assim, chamar o seu próximo de espírito mau e de louco é o mesmo que desejar que ele seja tomado pelo espírito do mal. Eis aí, porque o nosso Senhor Jesus disse: qualquer que disser ao seu irmão louco, será réu do juízo. Muitos têm pedido bênçãos, graças, soluções de problemas e dificuldades, e isto é um sinal de fé. Se merecerem e for da justiça de Deus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre têm concedido paz e saúde. Mas, se depois se encherem de ódio ou de raiva por qualquer motivo e falarem palavras torpes e profanas, perderão estas bênçãos e a graça de Deus. É, pois, necessário que haja vigilância e oração, e se apeguem a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo com fé, amor e obediência, a fim de que sejam merecedores das graças e bênçãos. Portanto, quem for tentado a falar coisas imundas, palavras torpes e indecentes, mentiras, fofocas e calúnias, resista à tentação, lembrando-se dos nomes gloriosos de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo e da nossa Mãe Virgem Maria, e peçam em oração sabedoria para conseguirem vencer estas tentações. Quaisquer desejos pecaminosos podem ser vencidos antes da consumação do pecado, pela oração e meditação nesta santa doutrina. Da mesma forma, as expressões e palavras devem ser medidas e com a sabedoria e consciência que Deus nos criou. Saibamos discernir e só propagar o bem e a verdade. E deste modo, vamos nos aperfeiçoando, consagrando e santificando cada dia mais. Salomão, um grande rei e servo de Deus, que viveu aproximadamente 900 anos antes de Cristo, foi distinguido pela sua sabedoria e por suas decisões justas.
Deixou-nos muitos provérbios que são frases curtas, com a finalidade de exprimir sabedoria e fruto de uma verdade adquirida através da experiência. Os provérbios servem para podermos entender a sabedoria, para adquirir disciplina, sensatez, justiça, direito e retidão, e trilharmos o caminho da vida de forma clara e objetiva, ensinando-nos a caminhar com menos erro, de uma forma mais leve e mais prática. Eis alguns registros em Provérbios sobre esta mensagem. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Prata escolhida é a língua do justo, o coração do perverso é de nenhum valor. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Abre a sua boca com a sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Estimados irmãos, sejam observadores desta mensagem tão importante em nossos dias. Preservem a sua fé, sejam perseverantes neste caminho, amem a Deus e aos nossos santos, amem ao seu irmão, sejam prudentes e cautelosos, colocando em prática na sua vida e nos seus procederes esses conselhos. Assim terão amparo e a bênção de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e serão muito felizes. Irmãos, e agora eu quero ainda meditar com os irmãos um pouco sobre esta mensagem muito importante para a nossa edificação espiritual. Irmãos, assim como nós cuidamos, zelamos do nosso corpo físico, material, às vezes, se estamos enfermos, procuramos recursos médicos, às vezes nos resguardamos de alguma coisa para evitar que o nosso corpo adoeça. Da mesma forma, nós precisamos cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa vida espiritual. E uma das coisas que nós precisamos ter muito cuidado, como diz a palavra deste boletim, é com as palavras, é com aquilo que nós falamos, que nós proferimos. Com aquilo, irmãos, que sai da nossa boca. Porque muitas vezes a nossa palavra, ela pode ser prejudicial a quem ouve e também a quem fala, a quem profere as palavras. Às vezes, irmãos, a palavra pode prejudicar um relacionamento, pode prejudicar uma amizade, às vezes pode prejudicar um trabalho, e como diz a palavra do boletim, pode prejudicar o seu espírito, a sua comunhão com Deus, pode prejudicar o seu corpo, a sua saúde, porque está aqui dito, está bem claro, nós temos conhecimento, que as palavras têm poder. Se forem palavras boas, trará para a nossa vida coisas boas, mas se forem palavras ruins, trará maldades. Então, por isso que nós precisamos cuidar muito das nossas palavras, do nosso falar. Tem um ensino do apóstolo São Tiago, ele fala assim: porque tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, é perfeito e poderoso para também refrear
todo o seu corpo. Então observe, irmãos, que através desse ensino de São Tiago, nós podemos entender que requer um esforço muito grande de nossa parte, como diz o apóstolo, para não tropeçarmos em palavras. Por que eu digo que requer um esforço muito grande? Porque, irmãos, o apóstolo fala, porque aquele que não tropeça em palavras é perfeito e tem poder para refrear todo o seu corpo. Então observe os irmãos que é mais fácil refrear o nosso corpo do que a nossa língua, do que a nossa palavra. É por isso que eu disse no início que nós precisamos dar muita atenção e créditos na mensagem desta igreja, porque elas têm o objetivo de nos ajudar. Porque se nós ouvimos estas mensagens e guardamos no nosso espírito, no momento que nós depararmos com algo que venha a nos forçar a falar alguma coisa maldosa, alguma coisa que fere o nosso próximo, ou fere a justiça de Deus, então nós estamos preparados para repelir aquilo da nossa vida. E esta igreja sempre nos ensinou a cuidar das nossas palavras, do nosso falar, da maneira como nós pronunciamos. Eu me lembro, irmãos, que o nosso saudoso bispo, ele falava muito da gíria. A gíria, irmãos, é uma linguagem informal usada por um determinado grupo de pessoas. Usada como, vamos dizer assim, como um código, como um disfarce, para que ninguém venha entender a sua fala, as suas palavras, os seus palavreados. Logo, irmãos, a gíria, ela não é bem-vinda para o apostólico. E hoje nós notamos, nós reparamos que muitos apostólicos ainda usam a gíria. Eu lembro que nosso irmão bispo, ele falava muito, às vezes um apostólico chega no outro, chama de cara, às vezes chama de bicho, ele fala, isso não pode, isso não é bom para o apostólico, não é bom para o Filho de Deus, porque são palavras usadas por pessoas que não têm um compromisso com Deus, logo não cabe bem na vida de um apostólico. Então, o apostólico, principalmente os jovens, precisam tomar muito cuidado, porque as palavras, o nosso falar, revela também quem nós somos. Como diz a palavra do boletim, a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então nós precisamos tomar cuidado. O apostólico não pode e não deve usar de gírias. Isso não é bom para o apostólico. Irmãos, como diz aqui também a palavra do boletim, palavras maliciosas. Hoje é muito comum as pessoas distorcerem as palavras, o significado das palavras. E isso também, na vida do apostólico, não deve, não pode existir. Outra coisa, irmãos, é as anedotas, chamado piadas. Também isso não faz parte, não pode fazer parte da vida do apostólico. Porque atrás de uma piada, geralmente tem ali muitas coisas de maliciosa, ou às vezes para criticar, denegrir a vida do outro. E isso também não pode fazer parte da vida do apostólico. Então o apostólico não pode estar ouvindo ou contando anedotas, piadas. Isso tem que ser banido da vida do Filho de Deus. Se quiser, é claro, contar com a presença do santo, do anjo de Deus na sua companhia. Se quiser contar com o amparo, com a graça da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Oswald. Então precisam ouvir, precisam acatar os ensinamentos desta igreja e colocar em prática na sua vida. Porque senão, no momento que precisar e clamar, poderão não ser atendidos. Irmãos, outra coisa muito comum que às vezes nós percebemos nas falas,
as palavras, palavreados. Não estou dizendo das pessoas lá de fora que não têm a nossa fé, mas estou dizendo de apostólico. São os chamados palavrões. Palavrões são palavras obscenas, pornográficas, às vezes com sentido malicioso, que são usados por pessoas, às vezes, com palavras grosseiras, para ofender, maltratar o seu próximo, o seu semelhante, ou às vezes para um desabafo. Isso não pode fazer parte da vida do apostólico. E nós temos presenciado isso. Às vezes estamos conversando com um apostólico, e às vezes até membro do ministério, às vezes de repente ele solta ali um palavrão. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós ouvimos. Outra coisa muito importante, eu me lembro de uma mensagem da missionária, que ela falou a respeito das roupas. Ela disse: o apostólico tem que tomar muito cuidado com roupas, com dizeres que a sua pessoa não sabe o que é. Às vezes o apostólico vai lá na loja, vê uma blusa, às vezes é uma moça, às vezes é um moço, vê uma blusa muito bonita com alguns dizeres, mas ele nem sabe o significado daquilo. Ele vai e compra, e usa, sem saber o significado daquilo. Às vezes é uma palavra indecente, imoral, um xingamento. Então nós precisamos tomar cuidado. Se não sabemos o que é, procure saber. E eu estou citando esse exemplo, irmãos, porque isso também se dá com a fala. Às vezes existem pessoas, às vezes existem apostólicos que ouvem alguém falar alguma coisa, mas nem sabem o significado daquilo. E aí já guarda consigo e passa também a usar aquela palavra. Às vezes é uma palavra indecente, imoral. E o apostólico usa. Muitas vezes sem saber o significado. Então nós precisamos ter sabedoria. Como dizia Santa Vó Rosa, nós precisamos ser prontos para ouvir e tardios para falar. O que a Santa Vó Rosa quis dizer com isso? Que o apostólico, pronto a ouvir, as pessoas falam, vamos ouvir, mas vamos processar no nosso cérebro, no nosso espírito, vamos filtrar e ver se convém guardar e fazer uso daquilo. Se for algo, irmãos, que não traz nenhum benefício, então vamos descartar, não vamos usar. Assim deve ser o proceder do apostólico. Irmãos, aqui tem também um ensino de São Tiago. Ele fala assim: da mesma boca que procede bênçãos e maldição. Aí ele faz uma pergunta: como pode de uma fonte sair água doce e salgada? Então observe que ele deixou aqui uma pergunta para o Filho de Deus. Para aqueles que usam palavrões, palavras maliciosas, que usam anedotas, que usam xingamentos. Às vezes é até um apostólico que tem um ministério de cantar, um ministério de pregar. Então, ele faz uma pergunta: pode da mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Não pode. Então também não pode da boca do Filho de Deus sair bênção, sair louvor, glorificação a Deus, e sair coisas imundas, coisas imorais, coisas que prejudicam o seu próximo e a si mesmo. Então, vamos tomar cuidado com o nosso falar, vamos tomar cuidado com as nossas pronúncias, vamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, vamos filtrar. E hoje, irmãos, com muito mais cuidado, porque hoje, com o avanço da tecnologia, nós somos constantemente bombardeados com mensagens, com tantas coisas que chegam até nós. E se o apostólico não for sábio, não souber filtrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, ele vai se contaminando. E isto vai fazendo parte da sua vida. E vai perdendo a graça, vai perdendo a comunhão com Deus. E o que é pior, traz isso para dentro da igreja, porque aí o seu colega ouve, às vezes é um jovem que ainda não está bem formado, ouve e também passa a fazer uso daquilo, e assim, irmãos, vai disseminando isso na igreja. E isso é muito prejudicial. Prejudica muito, irmãos, a obra da igreja e também a vida de cada um em particular. Agora, irmãos, para encerrar aqui a nossa meditação, o que eu queria ainda aqui frisar é sobre a palavra do boletim,
onde Jesus disse que a abundância do seu coração fala a boca. Então observe, irmãos, que não adianta nós somente evitarmos a nossa fala, mas termos isso no nosso espírito. Eu sempre cito um exemplo muito prático. Às vezes a pessoa está com uma enfermidade, está com uma infecção, aquela infecção está lá dominando o seu corpo, e ali a pessoa então tem uma febre, uma temperatura alta, em consequência daquela infecção. A pessoa, ao invés de tratar a infecção, ele vai lá, toma um remédio para acabar com a febre. Aquela febre baixou, ele não tem mais aquela temperatura alta, porém a enfermidade está lá latente no seu corpo, destruindo o seu corpo. Então a mesma coisa, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está no nosso espírito, que, como aqui diz a palavra de Jesus, a boca fala o que está cheio no coração. Então não basta evitarmos as palavras, nós temos que tirar, nós temos que arrancar esse sentimento do nosso espírito. Nós temos que nos livrar desses sentimentos maus. Porque às vezes o apostólico não fala, às vezes não pronuncia, com medo de ser, muitas vezes, repreendido, ou não ser aceito, então ele guarda consigo. Às vezes ele não fala para o seu irmão apostólico, mas lá quando está no seu trabalho, quando está na escola, quando está na sociedade, então ele usa essas palavras. Então não pode. Então nós temos que tirar isso do nosso espírito. Nós precisamos fazer uso da oração. Ainda essa semana tivemos aí uma mensagem falando da oração. Então a oração é a arma do Filho de Deus. Então precisamos orar, precisamos pedir a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que tire os sentimentos maus do nosso espírito, do nosso coração, para que venhamos adquirir somente coisas boas. E a partir do momento que o nosso espírito estiver cheio, repleto de coisas boas, aí sim, aí as coisas do mundo não terão mais espaço na nossa vida. E aí não faremos mais uso dessas palavras torpes, profanas, gíria, piadas, anedotas, palavrões. Porque tudo isso, irmãos, foi criado aí no mundo pelo Espírito das Trevas para contaminar, para amarrar o Filho de Deus. E nós não podemos deixar que isso nos abrace, porque nós temos ensinamentos, nós temos conselho, temos constantemente alertas através das mensagens do nosso boletim. Então vamos, irmãos, cuidar do nosso espírito, cuidar das nossas palavras, do nosso falar. Vamos falar só coisa boa, que edifique. E como eu disse, para isso nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. Porque o próprio Jesus disse, aquilo que a boca fala é porque o coração está cheio. Então não pode uma pessoa estar com o coração cheio de coisas boas e falar coisas ruins, ou também ao contrário, estar com o coração cheio de maldades e pronunciar coisas boas. Isso tudo será em vão, não terá valor. Então, irmãos, fica aí este conselho, fica aí este alerta. Guardem consigo, principalmente os mais jovens, que hoje são presas fáceis daquilo que existe no mundo, principalmente das modas, dos costumes. Às vezes um jovem tem lá as suas amizades, que não é da igreja, e para não ficar de fora, às vezes acaba se incluindo em rodas de conversas, onde uns escarnecem do outro, zombam, criticam, usam de gírias, e ali o apostólico está ali no meio. E para não se sentir isolado, ele acaba também fazendo parte daquele grupo de pessoas. Então, não é proibido o jovem apostólico ter amizade com pessoas que não têm a nossa fé, mas tenham cuidado com quem você anda, com aquilo que ouve,
com aquilo que faz, com aquilo que pratica, porque isto pode lhes causar um prejuízo muito grande na sua vida espiritual. Às vezes imperceptível, às vezes o jovem nem percebe, mas aos poucos ele vai sendo dominado, vai sendo tragado por aquilo que existe aí no mundo. E quando percebe, é um caminho sem volta. Então, jovem, tome cuidado, orem bastante, peçam a Santa Vó Rosa sabedoria e procurem praticar a doutrina e a disciplina apostólica, porque elas são para o nosso próprio bem. Elas não vieram para escravizar, perseguir a ninguém, mas vieram para purificar o nosso espírito e nos dar direito de sermos chamados filhos de Deus e um dia direito à eternidade, ao reino dos céus. Guarde consigo, irmãos, essas palavras e que a Santa Vó Rosa e que o Santo Irmão Aldo abençoe a todos, lhes dando sabedoria, lhes dando entendimento e também lhes ajudando no momento em que estiverem nessa situação, lhes ajudando a perceber o perigo. Amém. Vamos agora, antes de encerrar a nossa reunião, vamos ouvir um hino que será apresentado pelo coral, que tem o título Irmão Aldo, Nosso Companheiro. Em todos os caminhos da vida, precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus, nosso Criador, pelo Santo Irmão Aldo, companheiro e protetor, companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu, é companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu. Quando a luta se torna difícil e a batalha dura de travar, clamamos pelo Santo Irmão Aldo e ele vem nos ajudar, junto com a Santa Vó Rosa, nos estende a sua mão e com luz gloriosa nos dá divina proteção. É companheiro meu, é companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu, é companheiro meu,
foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu. Bem, irmãos, chegamos ao final da nossa reunião. Em nome da Santa Avó Rosa e também do profeta Santo Irmão Aldo, agradeço a todos pela sua presença, também pela dedicação, pelo carinho, pelo silêncio que tiveram para com esta reunião. Que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a todos. Agora eu convido que, por gentileza, os que estão assentados, se coloquem em pé. Nós vamos orar, encerrando a nossa reunião. Santo Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, aqui estamos nós, ó Deus, com o nosso coração aberto, honrando e glorificando ao Senhor, ao Teu Divino Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido, em especial pela oportunidade de salvação nesses dias presentes, através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus e da Mãe Virgem Maria. Portanto, ao Senhor, a Deus, toda a honra, todo o nosso louvor. Também ao Senhor Jesus, o nosso Mestre, nosso Salvador. Nós muito honramos, glorificamos e exaltamos o Teu Santíssimo Nome, da Mãe Virgem Maria, da Senhora Santa Avó Rosa e também do profeta Santo Irmão Aldo. Receba a Santa Avó Rosa, receba o Santo Irmão Aldo todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e glorificação em mais esta oportunidade. E agora, Santa Avó Rosa, neste momento que estamos em oração, creio que esses teus filhos estão com seus pensamentos voltados à Senhora, ao Senhor Santo Irmão Aldo, estão suplicando, fazendo as suas orações, as suas preces, pedindo aquilo que necessitam, aquilo que precisam para as suas vidas. Santa Avó Rosa bendita, eu suplico que a Senhora ouça, atenda as orações deles, concedendo-lhes aquilo que eles te pedem, aquilo que eles precisam.
Peço também em favor destas criaturas cujos nomes foram escritos e depositados sobre este altar. Suplico, Santa Vó Rosa, que a senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, analise estas vidas, fazendo a eles uma visita, enviando os teus santos, teus anjos, para lhes abençoar, lhes conceder aquilo que eles estão necessitando. Peço também a tua bênção, a tua graça para muitos dos nossos irmãos, e mesmo aqueles que não são apostólicos, mas que passam por momentos difíceis, momentos de enfermidades, momentos de dor, problema na sua família. Santa Vó Rosa bendita, tenha compaixão, tenha misericórdia destas criaturas e leve também a eles um alívio para o seu sofrimento, para as suas dores. Peço também em favor dos ouvintes de Hora Milagrosa e daqueles nossos irmãos que estão nos acompanhando através da internet, que a tua bênção, a tua graça também esteja com eles. E por tudo, por mais esta reunião, pela presença de santos e anjos, pelas bênçãos que cremos que foram dispensadas a todos nós, os teus filhos, te agradecemos. Agradecemos ao Senhor, Santo Irmão Aldo, ao Senhor Jesus, nosso Mestre, à Mãe Virgem Maria e a Deus, o nosso eterno Pai celestial. Amém.